Num cemitério de Madrid sob um céu cinzento de outubro, uma mulher vestida de preto para seca em frente ao túmulo do seu filho, mas o que ela vê a deixa sem fôlego. Na frente da lápide de mármore branco, ajoelhada sobre a terra úmida, há uma jovem desconhecida que chora em silêncio, e nos seus braços, uma menina de apenas 3 anos observa o mundo com os olhos idênticos aos do seu filho morto. Victoria Santander sente como o ar escapa dos seus pulmões. Depois de 2 anos visitando esse túmulo cada semana, jamais tinha visto ninguém mais. E agora, na frente dela, uma cena que desafia toda a lógica. A jovem ainda não a viu. Está completamente absorta na sua dor, acariciando as letras gravadas na pedra com uma ternura que lhe resulta insuportavelmente íntima. Victoria aperta o buquê de rosas brancas que leva nas mãos, até que os espinhos se cravem na sua pele. A dor física a devolve à realidade. Quem é a senhora? Diz Victoria com voz firme mas quebrada. E o que faz na frente do túmulo do meu filho? A jovem se sobressalta e se levanta imediatamente, cambaleando. É magra, de traços suaves, com o cabelo castanho preso num rabo de cavalo despenteado. Sua roupa é modesta mas limpa. Um casaco velho que já viu dias melhores. Seus olhos, inchados de tanto chorar, se encontram com os de Victoria. Desculpe, gagueja a jovem abraçando a menina com força. Não queria incomodar, só precisava vir. Victoria dá um passo à frente. Sua presença é imponente. Anos de dirigir empresas e negociar milhões a transformaram em alguém que intimida sem esforço. Mas agora, na frente desta mulher e desta menina, sente algo estranho. Uma mistura de raiva, confusão e algo que não pode nomear. Não me respondeu. Insiste Victoria. Quem é a senhora e por que chora na frente do túmulo de Mateus Santander como se o tivesse conhecido? A jovem respira fundo. As lágrimas continuam caindo pelas suas bochechas, mas há determinação no seu olhar. Me chamo Sofia Mendoza, senhora. E sim, conheci o seu filho. Ele foi muito importante para mim. Victoria sente como algo se retorce no seu estômago. Mateu tinha morrido há 2 anos num acidente de trânsito. Um golpe súbito que lhe arrancou o seu único filho, seu herdeiro, o centro do seu universo. Desde então, sua vida tinha sido um vazio elegante. Reuniões de negócios, jantares solitários na sua mansão de La Moraleja, e estas visitas semanais ao cemitério onde deixava flores e se permitia, por uns minutos, ser algo mais que a empresária de ferro que todos conheciam. Nunca te vi antes, diz Victoria estreitando os olhos. E meu filho nunca mencionou nenhuma Sofia Mendoza. Sofia baixa o olhar. A menina nos seus braços brinca distraidamente com uma mecha de cabelo da sua mãe, alheia à tensão que cresce entre as duas mulheres. Há muitas coisas que o seu filho não lhe contou, senhora Santander. E talvez seja melhor que continue sem sabê-las. Essas palavras caem como uma bomba. Victoria dá outro passo à frente, seu rosto a centímetros do de Sofia. Como se atreve? Sussurra com veneno em cada palavra. Não sabe nada do meu filho. Não sabe nada da nossa relação. Sofia levanta o olhar, e pela primeira vez há algo mais que medo nos seus olhos. A tristeza. Uma tristeza tão profunda, que Victoria quase recua. Tem razão, diz Sofia com voz trêmula mas firme. Não sei nada da sua relação com ele. Mas sei que Mateus sofria. Sei que se sentia sozinho mesmo quando estava rodeado de tudo. E sei que o único que queria era que alguém o visse. Não ao herdeiro. Não ao filho perfeito. Só a ele. O silêncio que segue é ensurdecedor. Victoria sente como cada palavra se crava no seu peito como cristais quebrados. Quer gritar, quer expulsar esta mulher do cemitério, mas não pode se mover. Então a menina fala. Sua voz é doce, inocente, e quebra o momento como o canto de um pássaro no meio de uma tempestade. Mamãe, por que você chora? Sofia limpa as lágrimas rapidamente e beija a testa da pequena. Não é nada, meu amor, já vamos embora. Mas Victoria não pode tirar o olhar da menina. Desses olhos cor de avelã que são uma cópia exata dos de Mateu, da mesma covinha na bochecha esquerda quando sorri, da forma como inclina a cabeça quando está curiosa. Quantos anos ela tem? Pergunta Victoria com voz afogada. Sofia duvida. Olha para a saída do cemitério como se quisesse fugir, mas finalmente responde. 3 anos. Fez 3 em agosto. Victoria faz os cálculos na sua cabeça. Sua mente empresarial, treinada para os números e as datas,
chega a uma conclusão que a deixa gelada. Se a menina fez 3 em agosto, nasceu em agosto há 3 anos. 9 meses antes, em novembro, seria quando foi concebida, e Mateu morreu em setembro desse mesmo ano. Esta menina, diz Victoria com voz quebrada, é do Mateu. Não é uma pergunta, é uma afirmação. E Sofia não a nega. O mundo de Victoria se detém. O cemitério, os túmulos, as árvores, tudo desaparece. Só existe esta mulher, esta menina, e a verdade impossível que acaba de descobrir. Seu nome é Emma, diz Sofia em voz baixa. Emma Santander Mendoza. Embora legalmente só leva meu sobrenome, Mateu morreu antes que pudéssemos, antes que ele pudesse. Não pode ser, sussurra Victoria. Mateu me teria dito. Ele nunca, ele jamais. Mas mesmo enquanto diz as palavras, Victoria sabe que está mentindo. Porque no fundo do seu coração, onde guarda todas as lembranças que prefere ignorar, está a verdade que nunca quis enfrentar. Mateus sim lhe ocultava coisas. Mateus sim tinha uma vida que ela desconhecia, porque Victoria nunca lhe perguntou. Nunca lhe deu espaço. Nunca o escutou. Sofia dá um passo atrás, segurando Emma com força. Não vim aqui para lhe pedir nada, senhora Santander. Não quero seu dinheiro nem seu sobrenome. Só precisava que Emma conhecesse onde está seu pai. Que soubesse que ele existiu, que foi real. Victoria abre a boca, mas não saem palavras. Pela primeira vez na sua vida, a mulher que sempre teve resposta para tudo, que sempre controlou cada situação, está completamente perdida. Sofia se vira e começa a caminhar para a saída. Emma olha para trás por cima do ombro da sua mãe e agita sua mãozinha num gesto inocente. Tchau, senhora. Victoria fica ali, paralisada, vendo como a única conexão viva com seu filho se afasta entre os túmulos. E pela primeira vez em 2 anos, não deixa flores no túmulo de Mateu, porque de repente, as flores lhe parecem insignificantes comparadas com o que acaba de descobrir. Seu filho teve uma filha, e ela não soube, não esteve ali, não conheceu sua neta. E o pior de tudo é que talvez, só talvez foi sua própria culpa. Victoria Santander não dormiu essa noite. Nem a seguinte. Desde o encontro no cemitério, sua mente não parava de reproduzir cada palavra, cada gesto, cada detalhe daquela jovem e daquela menina. Emma, sua neta, uma menina que levava o sangue do Santander e que vivia em algum lugar de Madrid, provavelmente em condições que Victoria nem sequer podia imaginar. Mas mais que a menina, o que atormentava Victoria era a pergunta que não podia deixar de se fazer: quem era realmente Mateu? Sentada no seu escritório, rodeada de fotografias emolduradas do seu filho, Victoria se obrigou a olhar cada uma com novos olhos. Mateu na sua graduação da Universidade de Negócios. Mateu na capa de uma revista econômica, quando completou 25 anos e entrou no conselho diretivo. Mateu na gala beneficente anual da empresa. Em todas as fotos, seu filho sorria. Mas agora a Victoria podia ver o que antes ignorou. Esse sorriso nunca chegava aos seus olhos. Chamou seu assistente pessoal, um homem eficiente e discreto que levava trabalhando para ela 15 anos. Fernando, preciso que encontre tudo o que puder sobre uma mulher chamada Sofia Mendoza. Idade aproximada, 25 a 30 anos. Tem uma filha de 3 anos. Fernando tomou nota sem fazer perguntas. Era o que Victoria valorizava dele. Mas antes que desligasse, Victoria acrescentou algo mais. E Fernando, quero acesso a todas as contas pessoais de Mateu. E-mails, extratos bancários, tudo. Sei que as fechamos depois da sua morte, mas deve haver backups. Senhora, disse Fernando com cautela, isso poderia levar alguns dias, e precisaria autorização legal. Então consiga, respondeu Victoria com firmeza. Preciso para ontem. Enquanto esperava, Victoria fez algo que não tinha feito em 2 anos. Subiu ao sótão da sua mansão, onde tinha guardado todos os pertences pessoais de Mateu. Caixas e caixas de roupa, livros, objetos que não teve valor de doar nem jogar. Abriu cada caixa metodicamente, procurando algo, qualquer coisa, que lhe desse uma pista sobre a vida secreta do seu filho. Na terceira caixa encontrou um caderno de esboços. Victoria o abriu com mãos trêmulas. Mateu tinha estudado administração de empresas porque ela decidiu assim, mas nestas páginas havia desenhos. Paisagens urbanas.
rostos de pessoas no metrô, e nas últimas páginas, o mesmo rosto uma e outra vez. Uma mulher jovem de traços suaves, sorriso tímido, olhos grandes. Sofia. Victoria passou os dedos sobre os desenhos. Eram bons. Mateu tinha talento, nunca soube, nunca perguntou. Continuou procurando. Em outra caixa, encontrou uma velha jaqueta jeans, completamente fora de lugar entre os ternos italianos do seu filho. No bolso interior, havia um envelope amassado. Victoria o abriu e tirou uma fotografia. Era Mateu, mas um Mateu que Victoria nunca tinha visto. Sem terno, sem relógio de luxo, só jeans e uma camiseta, sentado num banco de um parque, rindo genuinamente. Ao seu lado estava Sofia, grávida, com sua cabeça apoiada no ombro de Mateu, e a forma como seu filho a olhava, com uma ternura absoluta, fez que Victoria sentisse algo que não tinha sentido em anos. Inveja. Inveja dessa mulher desconhecida que tinha conhecido um Mateu que ela nunca viu, que tinha recebido uma versão do seu filho que ele nunca lhe ofereceu a ela. O telefone tocou. Era Fernando. Senhora Santander, encontrei informação sobre Sofia Mendoza. Vive no bairro de Vallecas, trabalha meio período como caixa num supermercado. Não tem antecedentes, não está registrada em nenhuma demanda legal, e segundo os registros, a menina Emma Mendoza nasceu no dia 25 de agosto há 3 anos no Hospital 12 de Outubro. Endereço, disse Victoria. Fernando hesitou. Senhora, não creio que seja prudente. O endereço, Fernando. Ele suspirou e lhe deu o endereço. Victoria desligou e ficou olhando o papel onde tinha anotado as indicações. Um prédio em Vallecas. Provavelmente pequeno, provavelmente velho. O tipo de lugar onde Victoria Santander nunca tinha posto um pé na sua vida. Mas algo no seu peito, algo que tinha estado dormindo durante anos, a empurrava a ir. No dia seguinte, Victoria dirigiu seu Mercedes preto por ruas que não reconhecia, prédios de tijolo vermelho, roupa pendurada nas varandas, crianças brincando nas calçadas. Era uma Madrid que existia em paralelo à sua, mas que nunca tinha tocado. Encontrou o prédio. 5 andares sem elevador, pintura descascada. Victoria subiu as escadas com dificuldade, seus saltos ressoando no silêncio. No terceiro andar, na frente da porta C, se deteve. Podia escutar vozes do outro lado. A voz de Sofia cantando uma canção infantil, o riso de Emma. Victoria levantou a mão para tocar, mas se deteve. O que ia dizer? O que ia fazer? Não sabia. Então a porta se abriu. Sofia estava ali, com Emma nos braços, pronta para sair. Ao ver Victoria, empalideceu. Senhora Santander. Victoria se endireitou, recuperando sua compostura. Precisamos conversar. Sofia olhou ao redor, como se procurasse uma saída. Mas finalmente assentiu e se fez a um lado. O apartamento era diminuto, uma sala que também era cozinha. Uma porta que provavelmente dava a um quarto, mas estava limpo. Havia desenhos de Emma nas paredes, livros empilhados, o cheiro de café recém-feito. Victoria se sentou no pequeno sofá, sentindo-se completamente fora de lugar. Emma a olhava com curiosidade dos braços da sua mãe. Por que nunca veio até mim? Perguntou Victoria sem preâmbulos. Quando soube que estava grávida, por que não me procurou? Sofia respirou fundo antes de responder. Porque Mateu me pediu que não o fizesse. Victoria sentiu como se lhe tivessem dado um tapa. O quê? Sofia deixou Emma no chão com alguns brinquedos e se sentou na frente de Victoria. Mateu e eu nos conhecemos há 4 anos. Eu limpava escritórios no prédio onde estava sua empresa. Uma noite, ele ficou trabalhando até tarde. Começamos a conversar. E continuamos conversando, durante meses. Victoria escutava em silêncio, seu rosto uma máscara impenetrável. Ele nunca me mentiu sobre quem era, continuou Sofia. Sabia que era seu filho, que vinha de dinheiro, mas me disse que essa não era sua vida real, que com a senhora, com a empresa, com todo esse mundo, ele tinha que ser alguém que não era. Comigo, dizia, podia ser ele mesmo. E você acredita nisso? Disse Victoria com frieza. Sofia a olhou diretamente nos olhos. Não tinha por que me mentir, senhora Santander. Eu não tinha nada que ele precisasse. Não tinha dinheiro, não tinha conexões, só tinha tempo, e isso foi suficiente para ele. Victoria apertou os punhos. Então por que não me disse? Por que ocultou que ia ser pai?
Porque tinha medo, respondeu Sofia com voz suave, mas firme. Medo de que a senhora lhe tirasse isso também. Que o convertesse em algo que devia ser perfeito, controlado. Ele só queria algo que fosse seu. As palavras de Sofia eram facas. Cada uma encontrava sua marca com precisão cirúrgica. Quando morreu, continuou Sofia com lágrimas nos olhos, eu estava de 6 meses. Fui ao funeral. Fiquei atrás, entre a multidão. Vi como a senhora se despedia do seu filho rodeada de centenas de pessoas, e soube que não havia lugar para mim ali. Nem para Emma. Victoria se levantou bruscamente. Isso não lhe dava direito de manter minha neta afastada de mim. Não, aceitou Sofia. Mas também a senhora não tinha direito de manter Mateu afastado de ser quem realmente era. O silêncio caiu como uma cortina. Emma, alheia a tudo, brincava cantando uma canção sobre estrelas. Victoria olhou para a menina. Realmente era idêntica a Mateu. Os mesmos gestos. A mesma forma de franzir a testa quando estava concentrada. Quero estar na sua vida, disse Victoria finalmente. Na vida de Emma. E não aceitarei um não como resposta. Sofia estudou durante um longo momento. Então terá que merecê-lo, senhora Santander. Porque o sobrenome e o dinheiro não significam nada para mim. Se quer ser parte da vida de Emma, terá que me demonstrar que não cometerá com ela os mesmos erros que cometeu com Mateu. Victoria sentiu raiva, humilhação, mas também pela primeira vez respeito. Esta mulher que não tinha nada, que vivia num apartamento do tamanho do seu closet, tinha algo que Victoria tinha perdido há muito tempo. Dignidade. Voltarei, disse Victoria, e lhe demonstrarei que posso mudar. Não o faça por mim, respondeu Sofia. Faça por Emma. E pela memória de Mateu. Victoria saiu do apartamento sentindo-se mais vulnerável do que tinha se sentido em décadas. Mas também, estranhamente, mais viva. Os dias seguintes foram os mais estranhos da vida de Victoria Santander. Pela primeira vez em 30 anos, cancelou reuniões. Adiou jantares com investidores. Ignorou chamadas urgentes. Sua mente estava completamente ocupada com uma só coisa: conhecer sua neta. Mas Sofia não lhe facilitou. Quando Victoria ligou para propor um encontro, a resposta foi clara. Emma não é um negócio que se negocia, senhora Santander. Não pode simplesmente agendar um compromisso e esperar que tudo funcione. Se quer conhecê-la, terá que fazê-lo nos nossos termos. Os termos de Sofia eram simples, mas devastadores para alguém como Victoria. Nada de restaurantes caros. Nada de presentes extravagantes. Nada de motoristas nem seguranças. Se Victoria queria estar com Emma, tinha que ir ao parque do bairro, sentar-se nos balanços enferrujados e se comportar como uma avó normal. Victoria aceitou, embora a palavra normal lhe resultasse completamente alheia. O primeiro encontro foi um desastre. Victoria chegou ao parque com um vestido de grife e saltos, completamente inapropriada para um parque infantil cheio de areia. Emma olhou com desconfiança, escondida atrás das pernas de Sofia. Quando Victoria tentou se aproximar com um sorriso forçado, Emma correu para os balanços sem olhá-la. Não pode comprar seu afeto, disse Sofia suavemente. Tem que merecê-lo. Victoria se sentou num banco, sentindo-se mais incompetente que nunca. Observou como Sofia brincava com Emma, a forma como a empurrava no balanço. Como ria quando Emma gritava mais alto. Como a abraçava quando a menina caiu e ralou o joelho. Isso era ser mãe. Isso era o que Victoria nunca fez com Mateu. O segundo encontro foi diferente. Victoria chegou com jeans pela primeira vez em 20 anos e tênis que Fernando teve que comprar, porque ela não tinha. Se sentou na areia junto a Emma, quem construía um castelo, e perguntou com torpeza: Posso ajudar? Emma a olhou com esses olhos idênticos aos de Mateu, e depois de um momento de consideração, lhe passou uma pá de plástico. Faça a torre. Victoria, que tinha construído impérios empresariais, passou a hora seguinte construindo torres de areia sob a direção exigente de uma menina de 3 anos. E algo estranho aconteceu. Pela primeira vez em anos, Victoria sorriu genuinamente. Sofia observava do banco, e quando seus olhos se encontraram com os de Victoria, algo mudou entre elas. Não era amizade ainda, mas era o princípio de algo. Essa noite, Victoria voltou ao sótão da sua mansão. Tinha estado evitando as caixas de Mateu, mas agora precisava entender. Precisava ver seu filho com claridade. Encontrou seu laptop velho.
Fernando tinha conseguido acesso às suas contas, mas Victoria não tinha se atrevido a revisá-las até agora. Abriu seu e-mail e começou a ler. Havia centenas de e-mails entre Mateu e Sofia. Conversas longas sobre tudo e nada. Mateu lhe falava dos seus sonhos de deixar a empresa e estudar arquitetura, do seu desejo de viajar a lugares que não fossem só destinos de negócios, de como se sentia preso numa vida que não escolheu. E Sofia lhe respondia com uma sabedoria simples mas profunda. Lhe dizia que nunca era tarde para mudar, que a felicidade valia mais que qualquer herança, que ele merecia ser amado por quem era, não pelo que representava. Victoria leu até o amanhecer, e com cada e-mail, sentia como se quebrava algo dentro dela. Tudo o que tinha acreditado sobre sua relação com Mateu era uma mentira. Ela pensava que lhe estava dando tudo: oportunidades, segurança, futuro. Mas o que realmente lhe estava dando era uma prisão. Havia um e-mail final, escrito 2 semanas antes do acidente. Sofia, dizia Mateu, tomei uma decisão. Vou falar com minha mãe, vou lhe dizer tudo. Sobre você, sobre o bebê, sobre meus planos de deixar a empresa. Sei que não vai levar bem, mas pela primeira vez na minha vida, vou escolher minha felicidade sobre sua aprovação. Nosso filho ou filha merece um pai que seja corajoso. E eu quero ser esse homem. Te amo. Victoria fechou o laptop com mãos trêmulas. Mateu ia falar com ela, ia lhe contar tudo, mas morreu antes de poder fazê-lo. E agora Victoria tinha que viver com essa verdade. Seu filho tinha planejado ser corajoso, mas ela nunca lhe deu a oportunidade. No dia seguinte, Victoria ligou para Sofia. Preciso lhe mostrar algo. Foram à mansão de Victoria. Sofia nunca tinha estado num lugar assim. Os tetos altos, os quadros originais nas paredes, o jardim que parecia tirado de uma revista. Emma corria maravilhada, tocando tudo com suas mãozinhas curiosas. Victoria as levou ao escritório. Ali tinha preparado algo. Tinha impresso os e-mails de Mateu. Tinha tirado todos os desenhos do caderno. Tinha montado uma espécie de altar improvisado com fotografias que Sofia nunca tinha visto. Mateu criança. Mateu na universidade. Mateu em momentos que Sofia não conhecia. Quero que Emma conheça seu pai, disse Victoria com voz quebrada. A versão completa. Não só o homem que fui com ele, mas também o homem que foi com você. Sofia observou tudo com lágrimas nos olhos. Se aproximou de uma foto de Mateu criança, sorrindo enquanto segurava um sorvete. Era lindo, sussurrou. Sim, respondeu Victoria. E eu nunca lhe disse que era. Lhe disse que fosse forte, que fosse bem-sucedido, que fosse perfeito. Mas nunca lhe disse que simplesmente sendo ele mesmo, já era suficiente. Emma se aproximou e pegou um dos desenhos de Sofia que Mateu tinha feito. É a mamãe, disse com alegria. Sim, disse Victoria ajoelhando-se junto a ela. Seu papai desenhou isso, porque amava muito sua mamãe. E teria amado muito você também. Emma a olhou com esses olhos sábios que às vezes têm as crianças. Você é a avó do papai. Victoria sentiu como algo se quebrava definitivamente dentro do seu peito. Sim, sussurrou. Sou sua avó. E sinto muito ter demorado tanto para conhecer você. Emma, com a simplicidade da infância, estendeu seus bracinhos. E Victoria, a mulher que nunca chorava em público, que nunca mostrava fraqueza, se desmoronou. Abraçou sua neta e chorou como não fazia desde o funeral de Mateu. Sofia se ajoelhou junto a elas, e num gesto que Victoria nunca esqueceria, pôs sua mão sobre o ombro de Victoria. Ele a perdoaria, disse Sofia suavemente. Mateu sempre dizia que a senhora só precisava aprender a soltar. Victoria levantou o olhar. Me ensine, disse. Me ensine como ser a avó que Emma merece. Me ensine como ser a pessoa que Mateu esperava que eu pudesse ser. Sofia assentiu. E nesse momento, nesse escritório cheio de lembranças e verdades dolorosas, 3 gerações se uniram. Uma avó que aprendia a amar. Uma mãe que aprendia a perdoar. E uma menina que, sem saber, estava curando feridas que tinham anos de profundidade. Lá fora, o sol de Madrid brilhava com força. E pela primeira vez desde o acidente, Victoria sentiu que talvez, só talvez, poderia encontrar o caminho de volta à luz. As semanas seguintes foram uma transformação que ninguém que conhecesse Victoria Santander teria acreditado possível. A mulher que construiu um império empresarial com punho de ferro, que nunca mostrou fraqueza, que controlou cada aspecto da sua vida e da de quem a rodeava.
Agora aprendia a dobrar joelhos, na frente de uma menina de 3 anos. Emma tinha se convertido no centro do seu mundo. Victoria cancelou viagens internacionais para assistir a aniversários infantis no parque. Aprendeu a fazer tranças vendo tutoriais na internet. Comprou seu primeiro livro de contos infantis e o leu com vozes diferentes que a faziam sentir ridícula, mas que provocavam as gargalhadas de Emma. Sofia observava tudo com uma mistura de assombro e cautela. Havia momentos em que Victoria escorregava aos seus velhos padrões. Quando tentava comprar o afeto de Emma com brinquedos caros. Quando queria controlar os horários ou as rotinas. Mas cada vez que isto acontecia, Sofia a detinha com firmeza. Emma não precisa de coisas, senhora Santander, precisa de presença. E Victoria, pela primeira vez na sua vida, escutava. Mas o mundo exterior não era tão compreensivo. No conselho diretivo de Santander Industries, os rumores começaram a circular. A presidenta estava agindo estranho. Faltava reuniões cruciais. Parecia distraída. Havia quem sussurrasse que o luto finalmente a tinha alcançado, que estava perdendo o controle. Ricardo Mendoza, o vice-presidente sócio minoritário, viu sua oportunidade. Era um homem calculador que tinha esperado anos para tomar o controle da empresa. Convocou uma reunião extraordinária do conselho sem consultar Victoria. Quando ela soube, estava no apartamento de Sofia, sentada no chão brincando com blocos de madeira com Emma. Senhora Santander, há uma situação. O conselho está se reunindo neste momento. Victoria sentiu como o sangue se lhe gelava. Uma moção de não confiança significava que queriam removê-la da presidência. Tudo pelo que tinha trabalhado durante 30 anos estava em perigo. Estarei aí em 20 minutos, disse levantando-se bruscamente. Mas ao fazê-lo, Emma a pegou pela mão. Não vá embora, vovó. Prometeu que veríamos o filme das princesas. Victoria olhou para a menina. Depois olhou para Sofia, quem observava a cena em silêncio. E nesse momento, Victoria Santander enfrentou a decisão mais importante da sua vida. Podia ir a essa reunião, podia lutar pela sua empresa, podia usar toda a sua experiência e poder para destruir Ricardo e manter o controle. Mas se o fizesse, quebraria a promessa que tinha feito a Emma. E mais importante, quebraria a promessa que tinha feito a si mesma de ser diferente, de não repetir os erros que cometeu com Mateu. Victoria se ajoelhou na frente de Emma. Você tem razão, meu amor. Uma promessa é uma promessa. Marcou o número de Fernando. Que o conselho vote. Não irei. Senhora, se não vai, perderá a empresa. Eu sei, Fernando. Mas já perdi algo muito mais valioso uma vez. Não voltarei a fazê-lo. Desligou o telefone e se sentou junto a Emma. Sofia a olhava com uma expressão indecifrável. Acaba de sacrificar sua empresa por ver um filme de princesas, disse Sofia baixinho. Não, respondeu Victoria com uma calma que a surpreendeu a ela mesma. Acabo de escolher o que realmente importa. Viram o filme. Emma adormeceu no colo de Victoria antes que terminasse. E enquanto acariciava o cabelo da sua neta, Victoria sentiu algo que nunca tinha experimentado: paz. Quando chegou em casa essa noite, Fernando a esperava com um relatório completo. O conselho tinha votado. Victoria tinha sido removida como presidenta de Santander Industries. Ricardo Mendoza tinha tomado o controle. 30 anos de trabalho, de sacrifício, de construir um império, tinham se evaporado numa tarde. Victoria leu o relatório em silêncio. Depois o deixou sobre a mesa e olhou para Fernando. Está bem. Fernando a olhou como se tivesse enlouquecido. Senhora, com todo respeito, não está bem. Acaba de perder tudo. Victoria negou com a cabeça. Não, Fernando. Há 2 anos perdi tudo quando morreu meu filho sem que eu realmente o conhecesse. Hoje só perdi uma empresa. Mas essa empresa era sua vida. Não, sussurrou Victoria. Minha vida estava naquele pequeno apartamento em Vallecas, vendo um filme com minha neta. E demorei demais para me dar conta. Os dias seguintes foram estranhos. Victoria recebeu dezenas de ligações de sócios, competidores, jornalistas. Todos queriam saber o que tinha acontecido, como a grande Victoria Santander tinha caído. Mas ela não respondeu nenhuma ligação. Em vez disso, fez algo que nunca tinha feito. Foi ao apartamento de Sofia sem se anunciar, com uma mala. Sofia abriu a porta, surpresa. Senhora Santander, o que? Victoria a interrompeu. Perdi minha empresa. Minha reputação está destruída.
E provavelmente perderei também minha mansão quando os advogados terminarem de revisar os contratos. Mas não quero perder Emma. Então, se me permite, gostaria de passar este tempo com vocês. Posso dormir no sofá. Não incomodarei. Só preciso estar perto do único real que me resta. Sofia olhou durante um longo momento. Depois abriu a porta completamente. O sofá é pequeno, mas pode compartilhar a cama comigo. Emma dorme no meio de qualquer forma. Victoria sentiu como as lágrimas ameaçavam sair. Obrigada. Essa noite, Victoria Santander, quem tinha dormido em lençóis de seda egípcia toda a sua vida, dormiu numa cama de casal apertada, com uma menina de 3 anos lhe dando chutes nas costelas, e uma jovem mãe ao seu lado. E dormiu melhor que em anos. Na manhã seguinte, Emma acordou e encontrou Victoria junto a ela. Seus olhos se iluminaram. Vovó, você ficou. Sim, meu amor, fiquei. Vai morar com a gente. Se sua mãe me deixa, sim. Emma saltou da cama e correu para a sala gritando: Mamãe, mamãe, a vovó vai morar com a gente. Sofia apareceu da cozinha diminuta, com uma xícara de café na mão. É temporário, disse olhando para Victoria, até que resolva sua situação. Mas Victoria sabia a verdade. Não era temporário. Pela primeira vez na sua vida, tinha encontrado um lar. Os dias se converteram em semanas. Victoria aprendeu a cozinhar refeições simples nessa cozinha do tamanho de um armário. Aprendeu a lavar roupa à mão quando a máquina de lavar quebrou e não havia dinheiro para consertá-la. Aprendeu a esticar 20 euros para que alcançassem toda a semana. E algo estranho aconteceu. Enquanto sua antiga vida se desmoronava, enquanto os advogados de Ricardo a processavam e os meios a crucificavam, Victoria se sentia mais viva que nunca. Uma tarde, enquanto Emma dormia a sesta, Victoria e Sofia se sentaram para tomar chá na varanda diminuta que dava para as ruas de Vallecas. Às vezes penso que Mateu está aqui, disse Victoria, com um sorriso leve em cada riso de Emma. Em cada olhar seu, Sofia assentiu, sem falar. Ambas sabiam que aquele amor perdido tinha tecido algo maior que a dor, uma família nova. Dias depois, Victoria convocou seu advogado para esclarecer os assuntos legais. O documento achado no cofre reconhecia Emma como neta legítima e herdeira da Fundação Valverde, destinada a dar bolsas a jovens de baixos recursos. Quando o advogado, incrédulo, lhe perguntou se realmente desejava assiná-lo, Victoria respondeu sem titubear: é o que meu filho teria querido. E pela primeira vez, também é o que eu quero. A notícia se estendeu discretamente. Em poucos meses, a Fundação Mateu Valverde se converteu em símbolo de esperança. Sofia começou a trabalhar ali, ajudando outras mães sozinhas. Enquanto Victoria aprendia a rir outra vez, a dar sem esperar nada, uma tarde, ao voltar para casa, Emma correu até ela com um desenho. Nele se via 3 figuras de mãos dadas, sob um céu azul cheio de flores. Olha, vovó disse à menina. Somos você, mamãe e eu, e esse de cima é o papai. Victoria se agachou, abraçou a menina e beijou sua testa. Não havia tristeza nos seus olhos. Só gratidão. Sim, meu amor. Ele nos cuida do céu. E seu amor vive aqui, colocou uma mão sobre seu peito onde nunca morre. O sol se escondia atrás dos telhados de Triana, tingindo o céu de tons dourados. Victoria observou o rio da sua janela e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. Tinha demorado anos em entendê-lo. Mas a verdadeira herança do seu filho não eram as propriedades nem o dinheiro. Era a capacidade de amar sem medo, de perdoar sem rancor e de construir um lar onde antes só havia orgulho. Enquanto o vento movia as cortinas, uma fita azul pendurada da moldura dançou suavemente no ar, e Victoria sorriu, sabendo que, enfim, a história estava completa. O rio continuava fluindo tranquilo aquela tarde, refletindo o mesmo céu azul que tinha unido 3 vidas separadas pelo orgulho e o tempo na casa de Triana. Victoria observava Sofia e a pequena Emma rindo no pátio, e compreendia que, no final, o amor não se perde. Só espera o momento justo para voltar a florescer. A fita azul, que um dia foi símbolo de dor, agora pendurava sobre a janela como uma lembrança silenciosa de que mesmo os corações mais frios podem voltar a bater quando se abrem ao perdão. Esta história nos ensina que não há herança mais valiosa que a capacidade de amar sem condições, que a redenção não nasce do dinheiro nem do poder, mas do valor de aceitar os erros e transformar o passado em esperança.
A bondade, ainda que pareça pequena, tem a força de acender a luz nos cantos mais escuros da alma, como essa lâmpada acesa junto ao rio, que permanece firme ainda quando o vento sopra mais forte. Um gesto de ternura pode mudar o rumo de toda uma vida. E agora, querido ouvinte, te convido a pensar: quantas vezes deixamos que o orgulho nos roube a oportunidade de abraçar quem amamos? Se esta história tocou seu coração, escreva a palavra coração nos comentários. Talvez compartilhando estas histórias. Lembremos que todos, sem importar a idade ou o passado, merecemos uma segunda oportunidade, porque o verdadeiro legado não se mede no que deixamos atrás, mas no amor que continuamos dando. Essa tarde, antes de ir embora, Victoria prometeu voltar, mas o que não sabia era que o passado ainda guardava uma verdade mais profunda. Uma que a esperaria junto ao rio, onde seu filho costumava caminhar em silêncio. O local que Victoria comprou era um desastre. Tinha sido uma loja de eletrodomésticos abandonada, com as paredes descascadas e o piso cheio de escombros. Mas quando Victoria o olhou, não viu ruínas. Viu possibilidades. Pela primeira vez em 30 anos, trabalhou com suas mãos. Junto a Sofia, pintaram as paredes de cores cálidas. Construíram estantes com madeira reciclada. Emma, com seu pequeno avental de pintura, deixava suas marcas de mãos nas paredes como arte. Os vizinhos do bairro observavam com curiosidade. A ex-empresária milionária trabalhando lado a lado com uma caixa de supermercado e uma menina pequena. Era o tipo de história que se contava nas esquinas, que gerava sorrisos e também ceticismo. Não durará, diziam alguns. As pessoas como ela não entendem como é a vida real. Mas Victoria estava decidida a provar o contrário. Enquanto trabalhavam na livraria, Victoria e Sofia tiveram conversas que nunca teriam imaginado. Sentadas no chão durante os descansos, comendo sanduíches simples, falavam de tudo, de Mateu, da vida, dos erros, dos sonhos. Uma tarde, enquanto Emma brincava num canto com livros infantis doados, Sofia perguntou a Victoria algo que tinha estado guardando. Você acha que Mateu estaria orgulhoso de você agora? Victoria deixou de lixar a estante na qual trabalhava. Ficou em silêncio durante um longo momento. Não sei, respondeu finalmente com honestidade. Fiz tantas coisas errado com ele. Lhe tirei tantas oportunidades de ser quem realmente era. Mas fez uma pausa. Sim, creio que estaria feliz de ver Emma crescer num lugar como este, rodeada de amor em lugar de expectativas. Sofia assentiu. Há algo que nunca lhe disse, disse Sofia. Mateu deixou algo para você. Victoria levantou o olhar bruscamente. O quê? Sofia foi até sua bolsa e tirou um envelope amarelado. O entregou a Victoria com mãos trêmulas. Me deu isto 2 semanas antes do acidente. Me disse que se algo lhe acontecesse, lhe entregasse quando estivesse pronta. Não sabia quando seria esse momento, mas creio que é agora. Victoria pegou o envelope com reverência. Suas mãos tremiam. Lentamente, o abriu. Dentro havia uma carta escrita à mão com a letra inconfundível de Mateu. Mãe, começava a carta, se está lendo isto, significa que algo me aconteceu antes de poder lhe dizer tudo o que preciso lhe dizer. E sinto muito não ter tido a coragem de fazê-lo pessoalmente. Sei que sempre quis o melhor para mim. Sei que trabalhou duro para me dar oportunidades que você nunca teve. Mas em algum ponto do caminho, esqueceu de me perguntar o que eu queria. Ou talvez eu esqueci de lhe dizer. Conheci alguém, mãe. Se chama Sofia. Não vem do nosso mundo. Não tem dinheiro nem conexões. Mas tem algo que eu nunca vi nas nossas jantares de negócios ou eventos de alta sociedade. Tem bondade genuína. E me ama, não pelo meu sobrenome, mas porque aparentemente vê algo em mim que eu mesmo esqueci que existia. Vamos ter um bebê. E estou aterrorizado. Mas também mais feliz do que tenho sido jamais. Quero ser um pai diferente do tipo de filho que fui. Quero que minha filha ou filho cresça, sabendo que está bem não ser perfeito, que está bem ser vulnerável, que o amor é mais importante que o sucesso. Sei que quando souber, vai estar com raiva. Vai sentir que a traí, que joguei pela janela tudo o que construiu. Mas mãe, espero que algum dia entenda que não estou rejeitando o que me deu. Estou escolhendo algo diferente. Te amo. Sempre te amei. Mesmo quando não sabia como lhe demonstrar. E espero que quando leia isto, já não por obrigação mas porque realmente quer fazê-lo, possa me perdoar. E mais importante, possa se perdoar a si mesma. Não é tarde demais para mudar, mamãe. Nunca é.
Com todo o meu amor, seu filho, Mateu. Victoria terminou de ler com lágrimas correndo pelo seu rosto. Suas mãos tremiam tanto que quase deixa cair a carta. Sofia se aproximou e a abraçou enquanto Victoria se desmoronava, soluçando de uma maneira que não tinha feito nem mesmo no funeral. Emma, alarmada pelos sons, correu até elas. Vovó, por que você chora? Está triste. Victoria a levantou e a abraçou com força. Não, meu amor, estou feliz. Estas são lágrimas felizes. Mas você chora, insistiu Emma com a lógica simples da infância. Às vezes, explicou Sofia suavemente, choramos quando algo que estava quebrado se conserta. Emma pareceu considerar isto. Depois beijou a bochecha de Victoria. Você já não está quebrada, vovó. Victoria riu entre lágrimas. Não, meu céu. Já não estou quebrada. Essa noite, depois que Emma adormeceu, Victoria e Sofia ficaram acordadas até tarde terminando de instalar as últimas estantes. Trabalhavam em silêncio, mas era um silêncio cômodo. O tipo de silêncio que existe entre pessoas que superaram as barreiras e encontraram uma conexão real. Sofia, disse Victoria de repente. Há algo que preciso lhe dizer. Sofia deixou o martelo e a olhou. Lhe devo um pedido de desculpas, continuou Victoria. Não só por como tratei Mateu, embora isso seja imperdoável. Lhe devo um pedido de desculpas, por como a julguei quando a conheci. Pensei que era só uma mulher oportunista, que queria algo de mim, mas você deu ao meu filho algo que eu nunca pude dar, liberdade para ser ele mesmo. Sofia negou com a cabeça. Você lhe deu a vida, lhe deu força, lhe deu as ferramentas para sobreviver neste mundo. Eu só lhe dei um espaço onde não precisava usá-las. Isso é exatamente o que ele precisava, disse Victoria. E é o que eu nunca entendi. Que às vezes, o maior presente que pode dar a alguém é a permissão para não ser forte o tempo todo. Se olharam em silêncio, e depois, espontaneamente, se abraçaram. Não como a milionária e a empregada, não como a sogra e a nora, mas como duas mulheres que tinham amado o mesmo homem de maneiras diferentes e que agora compartilhavam o amor pela mesma menina. A Livraria Café abriu 2 meses depois. A chamaram Mateus Sonhos e Páginas. Na entrada havia uma foto de Mateus jovem, sorrindo genuinamente, e embaixo uma placa que dizia: Em memória de um sonhador que nos ensinou que nunca é tarde para mudar. A inauguração foi simples. Não houve imprensa nem grandes celebridades, só os vizinhos do bairro, alguns amigos de Sofia, e Fernando, quem tinha renunciado a trabalhar para Ricardo e agora ajudava a Victoria com a contabilidade do novo negócio, por um salário muito menor, mas com um sorriso muito maior. Emma cortou a fita com uma tesoura de plástico, rindo quando todos aplaudiram. E enquanto Victoria via sua neta correr entre as estantes cheias de livros, sentiu algo que não tinha sentido em toda sua vida anterior: propósito. Não o propósito de ganhar dinheiro ou construir impérios. O propósito de construir algo que importava. Um lugar onde as crianças do bairro podiam vir ler de graça. Onde as mães solteiras como Sofia podiam tomar um café barato e se sentir humanas por um momento. Onde a comunidade podia se reunir e simplesmente ser. Essa noite, depois de fechar, Victoria ficou sozinha na livraria por um momento. Caminhou entre as estantes, passando os dedos pelos lombos dos livros. Se deteve na frente da foto de Mateu. Consegui, filho, sussurrou. Não da maneira que planejei. Não com o final que imaginei. Mas encontrei o caminho de volta. E vou me assegurar de que Emma cresça sabendo que pode ser quem quiser ser. Que o amor é mais importante que o sucesso. Que está bem mudar de opinião. Que nunca é tarde demais para começar de novo. Sentiu uma brisa suave, embora as janelas estivessem fechadas, e por um momento, Victoria teria jurado que escutou o riso de Mateu. Não como uma lembrança, mas como uma presença, uma bênção, uma descebida. Sorriu entre lágrimas. Obrigada por não desistir de mim, sussurrou. Obrigada por me deixar esta segunda oportunidade. Apagou as luzes e saiu da livraria. Lá fora, Sofia e Emma a esperavam. Emma correu até ela e pegou sua mão. Vamos para casa, vovó. Sim, respondeu Victoria apertando aquela mãozinha pequena. Vamos para casa. E enquanto caminhavam pelas ruas de Vallecas, sob as luzes cálidas dos postes, Victoria Santander soube com absoluta certeza que tinha encontrado algo que todo o seu dinheiro nunca pôde comprar. Tinha encontrado redenção. Tinha encontrado perdão. Tinha encontrado amor.
e tinha encontrado finalmente seu caminho para casa. 6 meses depois da abertura da livraria, a vida de Victoria Santander era irreconhecível para quem a tivesse conhecido na sua vida anterior. Acordava cada dia não numa mansão silenciosa, mas num apartamento pequeno cheio de vida. O despertador era o riso de Emma saltando na cama, e o aroma do café que Sofia preparava na cozinha diminuta. A livraria tinha se convertido no coração do bairro. Não porque fosse rentável, a duras penas cobria os gastos cada mês, mas porque tinha se convertido em algo mais valioso, um refúgio. Às terças à tarde, Victoria lia contos às crianças da vizinhança. Às quintas, Sofia organizava clubes de leitura para mães. Os sábados, Fernando, quem tinha descoberto uma paixão tardia pela poesia, dirigia oficinas de escrita criativa. Emma crescia rodeada de livros e amor. Já não era a menina tímida que se escondia atrás das pernas da sua mãe. Agora corria pela livraria como se fosse seu reino pessoal, recomendando livros aos clientes com a autoridade de uma experte de 3 anos e meio. Esse livro é triste, dizia a um senhor mais velho que folheava uma novela. Melhor leve este de dragões. Os dragões são mais divertidos. Victoria observava estas cenas com uma mistura de orgulho e assombro. Sua neta tinha a bondade de Mateu, mas também tinha algo da determinação de Victoria. A diferença era que Emma usava essa força para construir, não para controlar. Uma tarde de primavera, enquanto organizavam livros novos que tinham chegado, Sofia recebeu uma ligação. Seu rosto mudou imediatamente. Empalideceu, suas mãos começaram a tremer. O que acontece? Perguntou Victoria com preocupação. Sofia desligou o telefone lentamente. É o hospital. Minha mãe teve um derrame cerebral. Está em cuidados intensivos. Victoria não duvidou nem um segundo. Vá. Eu cuidarei de Emma e da livraria. Vá com sua mãe. Mas não posso te deixar sozinha com tudo. Sofia, disse Victoria firmemente, mas com carinho. Me deixe fazer isto. Me deixe ser a família que você precisa agora. Sofia a abraçou com força. E Victoria, quem anos atrás teria rejeitado qualquer mostra de afeto tão direta, a abraçou de volta. Sofia partiu essa mesma noite para seu povoado natal na Extremadura, e Victoria ficou encarregada de Emma e da livraria. Foram 5 dias intensos. Emma sentia falta da sua mãe e chorava pelas noites. Victoria a embalava nos seus braços, cantando-lhe canções que tinha esquecido que conhecia, canções que sua própria mãe lhe cantava quando era criança. Na livraria, Victoria manejava tudo sozinha. Fernando ajudava quando podia, mas a maior parte do tempo era ela atendendo clientes, preparando cafés, limpando mesas, fazendo inventário. Era exaustivo, mas também era profundamente satisfatório. O quarto dia, um homem entrou na livraria. Victoria demorou um momento para reconhecê-lo. Era Ricardo Mendoza, o homem que lhe tinha tirado sua empresa. Se olharam em silêncio. A tensão era palpável. Os poucos clientes que havia na livraria sentiram a atmosfera e discretamente foram embora. Ricardo, disse Victoria finalmente com voz neutra. Victoria, respondeu ele. Se via incômodo, fora de lugar neste espaço que cheirava a café barato e livros usados. Tenho estado te procurando. Já me encontrou. Ricardo olhou ao redor, tomando nota do lugar modesto, tão diferente dos escritórios executivos onde costumavam se encontrar. Vim para, começou, depois se deteve, tirou o chapéu que levava, um gesto nervoso. Vim me desculpar. Victoria levantou uma sobrancelha, genuinamente surpresa. A empresa está em problemas, admitiu Ricardo. Desde que tomei o controle, perdemos 3 contratos maiores. Os empregados estão descontentes. Os clientes perguntam por você. Sua voz se quebrou ligeiramente. Pensei que sabia como dirigir a companhia. Mas resulta que o que eu tinha era ambição. O que você tinha era visão. Victoria o escutou em silêncio. Vim me oferecer voltar, continuou Ricardo. Como presidenta, com pleno controle. Eu darei um passo ao lado. Victoria sentiu algo estranho. Há 1 ano, inclusive há 6 meses, teria saltado ante esta oportunidade. A validação, a reivindicação, o retorno triunfal. Mas agora, olhando Ricardo parado no meio da sua pequena livraria, só sentiu algo parecido com pena. Não, disse simplesmente. Ricardo piscou, confuso. Não entende. Estou lhe oferecendo sua empresa de volta. Tudo o que perdeu. Entendo perfeitamente,
respondeu Victoria com calma. E a resposta é não. Essa empresa já não é minha vida, Ricardo. Isto é, sinalizou ao redor da livraria. Minha neta é minha vida. Esta comunidade é minha vida. Finalmente encontrei algo que vale mais que todo o dinheiro do mundo. Encontrei propósito. Ricardo olhou como se tivesse perdido a razão. Você enlouqueceu, murmurou. Está jogando sua vida no lixo. Não, disse Victoria com um sorriso. Estou vivendo pela primeira vez. Ricardo negou com a cabeça, pôs o chapéu e se dirigiu à porta. Antes de sair, se deteve. Seu filho estaria decepcionado de vê-la assim, disse com crueldade. Victoria sentiu o golpe das palavras, mas em lugar de se enfurecer, sorriu. Não, Ricardo. Meu filho finalmente estaria orgulhoso. Ricardo saiu sem dizer mais. E Victoria ficou sozinha na livraria, sentindo uma paz que nenhuma sala de reuniões jamais lhe tinha dado. Essa noite Sofia voltou. Sua mãe tinha sobrevivido, e estava em recuperação. Encontrou Victoria e Emma dormindo no sofá, com um livro de contos aberto entre elas. Sofia as observou por um longo momento. Duas gerações unidas por amor e perda, mas também por esperança e segundas oportunidades. Se aproximou silenciosamente e as cobriu com uma manta. Emma se mexeu e murmurou dormida. Te amo, vovó. Victoria, ainda dormida, a abraçou mais forte. Eu também te amo, meu céu. Sofia sorriu entre lágrimas. Mateu tinha tido razão. Sua mãe só precisava tempo, e amor, e uma razão para mudar. Os meses passaram. A livraria nunca os fez ricos, mas lhes dava suficiente para viver. Emma começou o jardim de infância e se converteu na embaixadora não oficial da livraria, convidando todos seus companheiros a visitá-la. Victoria estabeleceu um programa de bolsas com o dinheiro que lhe restava do fideicomisso, ajudando jovens do bairro a ir à universidade. O chamou Programa Mateus Santander, não para criar empresários, mas para ajudar os jovens a perseguir seus próprios sonhos, fossem quais fossem. No segundo aniversário da morte de Mateu, as três foram ao cemitério juntas. Já não era um lugar de dor, mas de lembrança amorosa. Emma deixou um desenho que tinha feito das três com seu papai como um anjo no céu. Papai, disse Emma com seriedade, a vovó já não está triste. Agora sorri muito, e me lê contos todas as noites. Acho que você gostaria de vê-la assim. Victoria se ajoelhou junto à sua neta, e pôs uma mão sobre o túmulo. Obrigada, filho, sussurrou, por não desistir de mim, por me deixar esta família, por me ensinar, mesmo depois da sua morte, que o amor é a única herança que realmente importa. Sofia pôs sua mão sobre o ombro de Victoria, e as três ficaram ali, não em luto, mas em gratidão, pelo homem que as tinha unido, pelo amor que as mantinha juntas, pela segunda oportunidade que a vida lhes tinha dado. Enquanto saíam do cemitério, Emma ia saltando à frente, cantando uma canção sobre estrelas. Victoria e Sofia caminhavam juntas, ombro a ombro. Você acha que somos família agora? Perguntou Sofia. Victoria olhou e sorriu. Sofia, sempre fomos família. Só demorei demais para me dar conta. E enquanto o sol de Madrid brilhava sobre elas, três mulheres unidas por perda, mas fortalecidas por amor, caminharam até seu lar. Não um lar de luxo ou riqueza, mas um lar construído sobre perdão, redenção e a certeza de que nunca é tarde demais para mudar. Esta história nos lembra uma verdade que frequentemente esquecemos na nossa vida diária. O sucesso não se mede em contas bancárias nem em títulos profissionais. Se mede nas mãos pequenas que seguram as suas, nos risos compartilhados sobre uma mesa simples, na capacidade de olhar para trás e saber que amou bem. Victoria Santander tinha tudo, exceto o único que importava. E teve que perder tudo para finalmente encontrá-lo. Quantos de nós estamos cometendo o mesmo erro neste momento? Quantos estamos tão ocupados construindo impérios que esquecemos de construir relações? Tão focados no sucesso que perdemos de vista a felicidade. O perdão não é fraqueza, é a força maior que existe. Perdoar outros nos libera de correntes invisíveis. Mas nos perdoar a nós mesmos, isso é o que verdadeiramente nos permite renascer. Sofia ensinou que o amor não conhece classes sociais nem contas bancárias, que a bondade vale mais que qualquer herança material. E Emma, com sua inocência de 3 anos, demonstrou que as crianças não precisam perfeição dos seus pais ou avós, só precisam presença. Precisam que estejamos ali, não fisicamente,
mas emocionalmente, que os vejamos, que os escutemos, que lhes permitamos ser quem são. Mateus nos deixou um último presente com sua história: a coragem de escolher a felicidade sobre as expectativas, de se arriscar à rejeição por viver autenticamente, e embora sua vida tenha terminado cedo demais, seu legado continuou transformando vidas mesmo depois da sua morte. Porque isso é o que faz o amor verdadeiro. Não morre quando alguém vai embora, se multiplica, se transforma, continua florescendo nos corações de quem ficamos. E agora, querido ouvinte, te faço uma pergunta que talvez mude sua vida se te atreveres a responder com honestidade. Há alguém na sua vida a quem precisa perdoar? Há algo que precisa soltar? Há uma relação que descuidou por estar ocupado demais construindo seu próprio império? Se esta história tocou seu coração, se te fez refletir sobre suas próprias prioridades, te convido a fazer 3 coisas. Primeiro, escreva nos comentários a palavra coração, se você acredita que o amor é mais importante que o sucesso. Escreva família se esta história te lembrou alguém importante na sua vida. E escreva mudança se está pronto para transformar sua vida como fez Victoria. Segundo, compartilhe esta história com alguém que precisa escutá-la. Essa mãe solteira que luta cada dia. Esse pai que trabalha tanto que esquece de brincar com seus filhos. Essa pessoa que construiu muros tão altos que já não lembra como abraçar. E terceiro, se inscreva neste canal para mais histórias que não só te entreterão, mas que transformarão sua maneira de ver a vida. Porque as melhores histórias não são as que nos fazem escapar da nossa realidade, são as que nos ajudam a melhorá-la. Lembre-se, nunca é tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para começar de novo.